Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite para quem me assiste de noite. E, na verdade, até eu nem sei se eu vou colocar esse vídeo agora, imediatamente no canal, ou se eu vou fazer uma estreia. Mas enfim, olá a todos. Muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou a Ana Helena, como vocês sabem, quem acompanha aqui, quem tá inscrito no canal, gosto de falar sobre as minhas ideias, sobre as minhas experiências, sobre os livros que eu leio, sobretudo. Então, gente, eu peço escusas por ter me ausentado dos vídeos semanais, mas eu fiquei com muito trabalho, muito estafada de trabalho. Mas o principal motivo não foi só isso, o principal motivo é que eu, na semana retrasada, me propus a terminar de vez esse livro aqui da Campagnolo, né, da deputada, sobre o feminismo. Na verdade é uma antítese ao feminismo, né, é uma reconstrução histórica das fases do feminismo, e ela contesta com argumentos, com fatos, muito bem fundamentado o livro, em que pese eu, em alguns momentos, não... Achei que houve contradições, achei que ela deu algumas deslizadas, mas o livro é muito bacana para quem, assim como eu, gosta de pesquisa, né? Gosta de dados, gosta de fonte bibliográfica. Livros assim são muito bons para nos dar a fonte da onde ela achou a informação. Então, por que eu terminei esse livro e fiquei um pouco ausente aqui do meu canal? Justamente porque eu fiz a aquisição de algumas obras que ela indica. E outras obras o livro tinha, o Bruno tinha, então eu passei a ler e me envolvi naquilo, né? Na verdade, eu fico muito... Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Mas eu fico emocionalmente envolvida e absorvida a depender das obras que eu tô lendo. Então, eu terminei o dela, comecei a ler o Libidos Dominandi, comecei a ler esse outro livro aqui que é muito bacana, né? Sobre virtudes, que foi a Lara Nesteruk que indicou. Ele, na verdade, é um materialista francês, né, do ponto de vista, assim, de crença metafísica. Eu não tenho a mesma crença que ele, porque eu acredito, sou cristã, né, acredito em Deus, ele é agnóstico, mas, enfim, ele tem um livro muito bacana sobre as virtudes morais, né, e sobre como elas se dão nesse nosso mundo contemporâneo, muito legal. Então, eu fiquei envolvida com isso, com outros livros também, com o Coffee, e me senti um pouco na necessidade de digerir tudo que eu tava lendo, sabe, gente? Digerir. Às vezes a gente se entope de informação, né? E não dá aquele tempo necessário pra pensar, pra ver como aquilo tá atingindo a nossa mente. Às vezes até é o tempo da gente se revoltar, né? Eu vejo que muitos desses livros que eu leio, eu passo a me revoltar, a pensar por que essas informações chegam na nossa cultura de maneira tão distorcida, de por que tem que ser assim, por que esse relativismo inteiro que nos faz cada vez mais, nós como sociedade, cada vez mais desesperados, cada vez menos estruturados, menos ordenados, cada vez mais entregues aos nossos vícios, né? Cada vez tendo menos temperança, na verdade. Porque essa questão dos vícios eu tô muito agora, porque a partir da revolução sexual, que esses livros, digamos assim, antifeministas, não é a palavra certa, mas mais ou menos vocês entendem o que eu quero dizer. Esses livros demonstram muito quanto a revolução sexual nos tornou uns bichinhos, né, no meio dessa máquina de opressão, e vão destruindo os nossos sonhos, vão nos fazendo perceber que tudo parece normal e não é. Mas enfim, gente, feita essa introdução meio demoradinha sobre a minha ausência aqui do canal, uma consequência óbvia, né, desse período que eu passei um pouco mergulhada aí na digestão dos meus estudos e das minhas leituras é a questão de que cada vez mais eu tenho... É óbvio que eu vou falar, mas enfim, às vezes a gente precisa dizer o óbvio, muitas vezes a gente precisa dizer o óbvio. O quanto a gente tem que ter um compromisso com a nossa formação intelectual, com a nossa formação cultural. O professor Olavo fala, né, que nós passamos, quando a gente nasce, a gente passa pela uma educação moral, digamos assim, que ela acontece dentro da nossa casa, com os nossos pais,
com a nossa, enfim, com a nossa mãe ali nos dizendo o que é certo e o que é errado, a partir de domínios rígidos, né, que acontecem dentro da própria casa de cada um. Provavelmente a educação moral que eu receba, se eu for dormir na casa do meu amiguinho, não vai ser a mesma que ele recebe lá, vão ser padrões, regras de conduta totalmente diferentes. Depois disso a gente passa por uma educação mais ou menos social, como ele diz, que é uma educação quando a gente vai para a rede de ensino, por exemplo, para a escola. Lá existem os seus códigos próprios, as suas normas próprias, lá a gente deixa de receber uma educação pessoalizada, né? A educação é toda impessoalizada. É uma educação, na verdade, de nos disciplinar e de nos trazer algumas informações para a vida em sociedade. Digamos que a gente vira cidadãos, né, de fato, assim, a partir de uma educação. Era para ser uma educação cidadã, né? Mas o professor Olavo fala muito que quando a gente vai para a escola, na verdade, a gente passa a ser adestrado, né? Então a gente passa a ser adestrado. E o que acontece no Brasil, na verdade? Depois disso viria uma educação intelectual, né, da gente começar a trazer um pouco de pessoalidade das nossas percepções, do nosso imaginário para aquilo que a gente tem acesso do ponto de vista de elevação cultural, né. Mas o que acontece? O professor Olavo fala que a gente para, né, nessa educação formal, nessa educação social na escola, justamente porque nós não apropriamos a nossa pessoalidade àquilo, às vezes porque não é nem interessante do ponto de vista cultural que a gente tenha uma opinião crítica sobre as coisas, porque, fazendo uma ressalva, né, em tese se diz que a gente tem muita opinião crítica, que a universidade hoje traz a crítica construtiva, mas na verdade a gente sabe que não é nada disso, é um bando de manadas que quer se adequar ao grupo e não quer sair daquilo e quer pensar na revolução em âmbito mundial, mas que não, na verdade isso esconde as suas próprias angústias em se defrontar com sua própria pequenez, né? Mas enfim, esse é outro ponto. Então no Brasil a gente acaba tentando, porque essa educação intelectual, ela de fato em tese começaria na escola, quando a gente começa a dominar a linguagem, quando a gente começa a ler clássicos, a desenvolver, né, a nossa formação, digamos assim, em matemáticas, em literatura. Mas de fato, a gente para na educação social, a gente não desenvolve a nossa educação intelectual, a gente vira, na verdade, meros adestrados. E justamente por a gente ter consciência disso, é que esse rigor com a nossa formação intelectual me parece tão premente e tão relevante nos dias de hoje. A gente tem que ter consciência que as informações que chegam para nós por meio de rede social, por meio de TV, por meio das palavras que a gente escuta, né, elas estão, na verdade, embebidas de algo que pode não ser a realidade. E isso eu fiquei pensando muito, gente, quando eu estava lendo esses livros sobre as falácias do feminismo, na verdade, né? Porque, de fato, se tu for pegar uma mentalidade mais ou menos generalizada que tem na nossa cultura, a gente ouve, né, expressões sobre a premência de legalizar o aborto, sobre que todo homem é um estuprador em potencial, que a gente precisa, que a gente tem um gênero livre, que na verdade o nosso gênero ele é construído socialmente, ou que o amor deve ser livre, né? Então, assim, a gente vai internalizando expressões, essas figuras de linguagem, na verdade, né? E não vai se dando conta e vai deixando, porque, na verdade, isso dá um certo trabalho, né? A gente vai deixando aquilo nos dominar, vai deixando essas ideias simplesmente entrarem na nossa mente, a gente sobre elas não tem um juízo crítico. E o que acontece? E isso eu me dei conta agora, em uma semana. Claro que eu nunca fui a favor do aborto, ou até não me lembro se eu já defendi ou não quero cair em contradição aqui. Hoje eu sou veementemente contra, né? Mas por que eu me deparei com essas... por isso que me chocou tanto, digamos assim. Porque, por exemplo, assim... me dei conta só agora que, na verdade, por trás de toda a ideia de legalização do aborto, existia lá atrás, na verdade, uma ideia de purificação de raça.
e não de domínio da mulher sobre o seu corpo. E ao mesmo tempo, pensando nisso, eu me dei conta que as maiores ícones do feminismo, tipo Simone de Beauvoir, que era alguém que eu só ouvia falar, era na verdade uma pessoa que incentivou, né, a própria pedofilia, que enquanto o nazismo corroía a Europa, ela só se preocupava em aliciar menores para satisfazer as suas vontades sexuais e do seu parceiro sexual. Alguém que foi proibida de dar aula justamente porque os pais daquelas alunas, né, porque ela influenciava muito o lesbianismo também, não queriam mais que ela tivesse influência. Enfim, depois ela relatava em cartas, né, para Sartre quanto algumas alunas tinham se matado ou se mutilavam porque não conseguiam lidar com esse amor que ela despertava, enfim, toda essa questão da liberalização sexual. E na verdade isso foi me chocando, porque eu penso como que uma pessoa dessas é um ícone, né? Como que a gente se espelha, nós mulheres, gente. Eu sou muito sensível à causa da mulher, as causas que envolvem a mulher, não ao feminismo em si, porque eu sei, gente, as mulheres que eu conheço são batalhadoras pra caramba, se dedicam 3 turnos pra fazer o melhor no trabalho, são técnicas maravilhosas, são pessoas dóceis, amáveis, e no meio de tudo isso buscam desenvolvimento pessoal, e ainda tem como ícone uma pessoa completamente transtornada do ponto de vista moral, que não tem nada a contribuir, né, para a sociedade. E por trás disso vem toda aquela ideia também do vitimismo, ou da ideia de que todo homem é estuprador em potencial e que vai, na verdade, distanciando as nossas relações, né, as relações iniciais entre homem e mulher, mas principalmente a que mais me choca é a questão de... Porque por ser tão onipresente, me choca tanto que a gente passe a acreditar enquanto sociedade que o gênero é construído socialmente. É óbvio, eu não nego aqui que é possível sim que um sexo se atraia por outro, tenha sentimentos, tenha desejos por outros, que seja uma... talvez nem uma opção sexual, seja algo que nasça com a pessoa, de se interessar por... e ter amor pela pessoa, por um indivíduo do mesmo sexo. Mas aí afirmar, gente, que a gente não nasce com um sexo biológico, que isso é construído socialmente, essa realidade, que é o fato que a gente nasce ou com um orguinho genital ou com outro orguinho genital, é tão verdadeira que a gente não pode, né, fechar os olhos para a realidade que impera. Então é bem legal quando o professor Olavo fala, não me lembro se na aula 10 do COF ou quando que ele fala que um dos exercícios pra gente se dar conta se o que a gente tá pensando é realidade, tá baseado no real, ou se o que a gente tá pensando é uma ficção ideológica, é a gente pegar aquela informação que tá circulando e pensar, gente, isso é real, isso é possível, existe algo de razoável nessa informação, ou isso é uma aberração? Então, o fato de, exceto sei lá quantas, não sei quantas pessoas são de fato andrógenas, muito poucas, mas assim, o fato da gente nascer com um sexo ou com outro, afirmar que isso na verdade é uma aberração, porque a natureza é assim. A natureza da mulher é diferente da natureza do homem, e assim, nós temos características ontológicas que nos fazem mais sensíveis, que nos fazem mais atentas, que nos fazem ter uma inteligência que olha tudo a 360 graus. A gente sabe exatamente o que acontece dentro da nossa casa. Um homem vive dentro da casa dele e não sabe o que acontece. Então, assim, pode ser que culturalmente isso tenha se desenvolvido? Pode, mas existem características que são inatas, e fechar os olhos para isso é querer internalizar como natural algo que é uma aberração para os nossos olhos, enquanto seres humanos dotados de racionalidade, dotados de sensos de percepção. Então, gente, é por essas e outras, por essa necessidade que a gente tem de fazer uma análise histórica. O professor Olavo fala muito isso. Como distinguir isso? Faz uma análise histórica. Quando uma informação chega a ti, eu penso, todo homem ele é estuprador, em potencial, tá certo. Não diminuindo a dimensão da gravidade que é um estupro, mas vamos pegar a maior parte das pessoas. Eu fui estuprada, os homens que eu conheço, eles são estupradores, os homens que eu conheço, eles agem com essa violência em relação às outras pessoas.
eu posso afirmar, com base no meu contexto, que todos os homens são estupradores, ou a questão da opressão, né, das minorias. Eu, mulher, eu me sinto de fato oprimida em algum momento da minha vida? Eu já posso ter me sentido oprimida e eu, por exemplo, já me senti, mas hoje em dia, considerando aqui um retrospecto dos meus últimos dias, dos meus últimos meses, do meu local de trabalho, do meu relacionamento com o meu futuro esposo, eu me sinto oprimida? Eu não me sinto oprimida em nenhum momento, não me sinto oprimida no meu trabalho, não me sinto oprimida no meu relacionamento, pelo contrário, o meu trabalho, o meu relacionamento hoje, graças a Deus, e eu tô falando de mim, são locais, são momentos que eu posso ser plenamente quem eu sou. Então, por isso que eu tenho que fazer esse exercício histórico até, que o professor Olavo fala, e pensar, da onde essa informação chegou até mim? Ah, ok, essa chegou até mim por conta disso. Essa informação faz sentido para mim? Essa informação, na verdade, foi algo que eu construí. Eu tenho meios para embasar isso com base no que eu estudei, com base no que eu vivi. Não tenho, não. Foi só uma ideia que eu ouvi. Bom, então é melhor que a gente não opine sobre isso. Por quê, gente? Porque isso é algo que eu venho desenvolvendo em mim, né? A ideia de opinar cada vez menos, porque de fato as emissões que a gente faz de valor, os julgamentos que a gente faz, eles acabam fazendo parte da nossa autoimagem e refletindo aquilo que a gente é pros outros, né? E às vezes até pra gente mesmo. Então, assim, cuidado com isso, cuidado com formar a autoimagem de vocês com base em opiniões sobre as quais vocês não fizeram um retrospecto histórico para saber se aquilo é uma opinião de vocês mesmos ou se é algo que simplesmente está rodando aí na cultura, na história, que está rodando aí no meio informativo e eu captei aquilo porque fez sentido. É uma questão que eu venho tentando estudar muito, né? Essa questão do sentimentalismo tóxico. Eu até não li o livro ainda que tem esse título, Sentimentalismo Tóxico. Porque a gente vai nos... como a gente, na verdade, não quer muito racionalizar sobre as coisas, a gente não quer muito pensar muito sobre as coisas, porque a partir do momento que eu penso sobre algo, eu passo a me responsabilizar sobre aquilo, eu vou tomando pra mim aquilo que sentimentalmente me agrada mais, ao invés de fazer um raciocínio crítico sobre aquilo. Eu me lembro, gente, e como é a ideia de respeitar também a nossa confissão, né? A nossa percepção sobre as coisas e ao invés de nos deixar levar. Dando um pouco de saco pra mala, mas pensando sobre ideias que a gente ouve e não sabe como rebater. Hoje, muito do meu esforço intelectual, ele existe para eu conseguir argumentar com base no que das sensações que eu tenho, no que me parece errado, mas que eu não sabia até poucos anos atrás por que aquilo me parecia errado. Então, toda essa minha busca intelectual, ela vem para me dar forças, para me fazer um ser mais inteiro, uma personalidade mais forte, mais formada, e que eu possa saber por que eu sinto determinada coisa e por que determinada narrativa ou discurso não casa com a minha opinião. Eu me lembro, gente, que bem novinha, na escola, sempre estudei em colégio público, mas não por isso eu tenho certeza que todos seguem mais ou menos a mesma cartilha. Alguém, numa aula de história, não me lembro, mas foi feito um questionamento de por que o funcionário os funcionários das empresas não têm a divisão de lucros igual ao dono da empresa. E hoje pra mim isso é muito claro, né? Mas naquela época eu fiquei pensando assim, gente, por que isso não acontece, né? Porque na verdade era uma ideia, é uma forma de incutir o socialismo na cabeça da gente, como se fosse algo bom. Em que pese a gente sabe que seja uma maior forma de domínio que exista. E eu fiquei pensando e fui pra casa com aquilo, eu pensei, por que o funcionário do meu pai sempre teve microempresa, né, empresa e bastante funcionários, eu pensava, por que não ganham a mesma coisa? Isso é tão... Eu falei isso pra minha mãe, eu me lembro, nas vezes, e ela disse, Helena, porque eles não correm os mesmos riscos, porque eles não pagam os mesmos impostos, porque não foram eles que formaram os meios de produção iniciais, que alugaram uma peça, que começaram um negócio, mas essencialmente são os riscos, né? Os riscos do negócio, e a gente vai não pensando nessas coisas tão óbvias da nossa realidade, como esse livro que eu tava lendo, que é maravilhoso também, e que rebate muito bem a falácia da igualdade, né? E eu penso muitas vezes no serviço público com relação a isso. A gente só precisa pensar de fato
sobre as coisas, sobre o que for, o que quer que seja, quando a gente assume as responsabilidades por aquilo. Enquanto eu não tenho, de fato, a responsabilidade, eu não vou guardar aquilo não vai ser da minha propriedade enquanto ser que gere aquilo, que gesta aquilo, eu não preciso pensar. E é por isso, né, que às vezes o serviço público tem uma fama tão ruim, né, gente? Porque se tu for ver, a responsabilidade pelo que acontece dentro de uma esfera pública, de uma instituição pública, em geral, ela é muito diluída. O fato de eu ser responsável aqui, de eu não assumir uma questão aqui, de eu deixar aquilo para depois e de se formando aquele círculo vicioso, ele na verdade ele acontece porque ninguém se apropria daquilo enquanto dono, enquanto responsável, e a responsabilidade é diluída. E isso então vai gerando, né, esses sistemas onde não existe ninguém pensante, ninguém é dono, ninguém se apropria e ninguém pensa. E o ser humano, a partir do momento que ele tem que voltar a pensar sobre as coisas, a voltar a se responsabilizar, quando é imposta essa necessidade, essa volta da necessidade de o ser humano pensar, quando há muito tempo ele já não fazia isso causa uma certa revolta, uma certa dor, porque é muito mais fácil, né, gente, a gente pensar assim, não, eu sou a minha vidinha, eu tenho as minhas coisinhas, eu não atuo nesse mundo enquanto um ser social, enquanto alguém que tem que se responsabilizar sobre algo. A gente vai se acostumando à nossa pequenez e essa nossa pequenez vai nos tirando de qualquer responsabilidade. Vai nos tirando, né, digamos assim, a nossa forma de atuar na vida enquanto seres autônomos que precisam se apropriar da sua personalidade, e por isso o desenvolvimento intelectual, gente, por isso a educação intelectual. Fechar-se para a realidade é uma forma de burrice, assim como quando a gente se fecha para os outros, a gente se torna solitário, quando a gente se fecha para essas ideias que estão prontas por aí, a gente se fecha na nossa burrice. Então é por isso que eu venho aqui insistir para isso. Existem várias formas da gente sair da nossa solidão constitucional, da nossa burrice intelectual. É só a gente querer. E uma forma da gente querer isso é ter rigor, é ter compromisso com o fato de que aquelas ideias que são prontas, a gente ir atrás, rebater, fazer a historicidade daquela informação. Por que aquela informação chegou até mim? Ela é uma informação minha? É uma informação que eu busquei ou ela simplesmente foi me dada? Eu aceito porque combina com uma sensação aqui minha já de desconforto, de vítima, de achar que tudo é relativo mesmo, e eu vou me acomodando com isso. Bom, gente, a ideia hoje é expor um pouquinho sobre a vida intelectual, educação intelectual. Espero ter contribuído. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos, principalmente curtam e se inscrevam no canal. Beijo!